De volta com o Horizonte Debate, ao vivo. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Participe conosco enviando a sua pergunta através do WhatsApp aqui do programa, pelo número 99642-8473. Secretário, perdão, no final do segundo bloco acabei interrompendo a pergunta bacana que a Maria Helenita, nossa telespectadora lá do bairro Dom Cabral, havia dito. Como fazer o arranjo para que os recursos, portanto, da União, dos estados, dos municípios, se transformem em revitalização e melhoria de vida dessas pessoas. Tenho dados aqui de que 90% das cidades que estão em torno da bacia do rio não tem tratamento de água, de esgoto. Como que funciona isso? Eu vejo assim que o primeiro passo está dado, que é elaborar o plano, um plano consistente, bem feito. E hoje nós sabemos, digamos assim, o tamanho da encrenca que nós temos que resolver. É grande? É grande, né? Estamos falando aí em 38 bilhões, 40 bilhões. Então, agora é organizar a sociedade, porque os Rios São Francisco é a sociedade brasileira, né? A nação toda utiliza desse recurso. Então, recurso de todos. Então, portanto, todos têm que contribuir para fazer esse arranjo. Então, existem fontes de recursos já, né, aqui de impostos que podem ser direcionados para a revitalização, né? O próprio Ministério, os Ministérios da Integração Nacional têm recursos. A Codevasf, que é uma instituição criada exatamente para trabalhar dentro da bacia de São Francisco, mas ela não tem esse volume de recursos. Então, teria que fazer um arranjo, buscar recursos, não só dos impostos federais, dos estaduais e municipais, mas fazer um arranjo total com a sociedade. Aí, quando eu digo, podemos entrar com a indústria, todos os usuários dessa água da bacia devem contribuir para a sua revitalização num ciclo, de fato, virtuoso. Se eu utilizo, eu pago para fazer revitalização para que eu possa ter mais água, ou permanecer usando a água. Então, o arranjo é da sociedade, todos nós temos que contribuir. Professor José, agora na Semana Santa, tive a oportunidade de realizar um sonho. Era um sonho conhecer a Foz, lá em Piaçabuçu, um município pequenininho, no sul de Alagoas, divisa com Sergipe. Confesso, professor José, que a emoção era grande. As quitandeiras, as cocadeiras que ficam ali na margem alagoana do São Francisco. É maravilhoso. Telespectador da TV Horizonte, você brasileiro, você mineiro, recomendo profundamente que você vá. Uma emoção muito grande. Mas os ribeirinhos que levam os turistas até a Foz diziam que há muito pouco tempo atrás você avançava quase 10 quilômetros para o mar e ainda se bebia a água doce do rio. Ou seja, o rio era forte o suficiente para poder avançar sobre o mar. Pescava peixe e água doce já no mar. Professor José, hoje, já faltando uns 20 quilômetros para se chegar à Foz, os pescadores dizem que pescam peixe de mar. Exatamente. Peixe de mar dentro do próprio rio. Aquecimento global ou é ação humana, especificamente, né? O aquecimento global, se tem uma ação humana como uma das suas razões. O que fazer, professor José, para essas pessoas que dizem que a transposição atrapalhou a vida delas? Nós temos que pensar exatamente isso. O homem é que fez a degradação, cabe ao homem, né, o ser humano, de buscar. E os elementos é isso, é um plano que deve ser colocado em execução. Então, eu acho que cabe exatamente, saiu o plano, que alguém, né, o próprio próximo governo, né, eu acho que cabe à sociedade brasileira agora cobrar que o próximo governo ponha esse plano em execução. Nós temos aí o Planzab, que é de saneamento, que está feito e não tem recursos para ele. Esse plano vem, será que vai ter recursos? Então, cabe a nós, né, sociedades, cobrar, né, e trabalhar para que isso aconteça. Sim. Adriel, como representante de uma das associações mais importantes do Estado, como fazer a conscientização do industriário para que, em torno da Bacia do São Francisco, se tenha essa melhoria de qualidade? A partir da educação ambiental e também da regularização. A gente tem alguns instrumentos no Estado que todo empreendedor que exerce qualquer atividade que é potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, ele deve requerer, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a regularização, onde já no processo, no estudo, ele vai identificar
a viabilidade técnica de implantação daquele empreendimento em determinado local e também ele vai fazer o levantamento dos aspectos e impactos ambientais. Então, ele já consegue prever o que ele vai ocasionar de impacto e implantar já na fase de instalação, que antecede a fase de operação, quais são as medidas que ele vai ter que adotar para não intensificar esses impactos e externalizar isso para a bacia. Então, a gente faz esse controle interno dentro da indústria, sempre promovendo a sustentabilidade, né, a otimização da utilização dos recursos naturais. E, em termos de recurso hídrico, a gente comenta muito em captação de água de chuva, tratamento e reuso dos efluentes industriais, porque a gente reduz a pressão para a utilização de novas fontes de água potável, por exemplo, e uma vez que a gente trata esse efluente, a gente consegue destinar para fins menos nobres dentro da fábrica e, assim, garantir a segurança hídrica. Agora, comentando o que o secretário disse, outro desafio que eu acredito no cumprimento desse plano é justamente o prazo que foi estabelecido, são metas até 2025, então é um prazo relativamente curto, levando em consideração que esse plano, esse programa de revitalização do Rio São Francisco, levou 17 anos para ser elaborado. Na verdade, ele começou a ser elaborado em 2014, finalizou agora em 2018, mas a gente tem que levar em consideração que o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, é o Comitê Estadual, ele foi instituído em 2001, ele foi criado em 2001 com essa finalidade, de fazer esse diagnóstico e apontar quais eram as ações necessárias para poder revitalizar e preservar os recursos. Ocorre que, nesse intervalo de tempo, pouco foi feito. Então, já entrando comentando aquela questão da política, ela interfere muito na técnica. Então, em muitos casos, ela vai sobrestar a técnica e vai atrasar o desenvolvimento, a execução das ações. Por que é pouco feito, secretário? São as questões, primeiro é a dificuldade de recurso, é o primeiro ponto. Mas uma vez alocado algum tipo de recurso, é a dificuldade de operar esses recursos dentro do sistema público, principalmente, que eu posso dizer pelo público. Sim. Né? Por exemplo, nós temos um projeto de revitalização da Bacia de São Francisco, que nós já estamos trabalhando nele há 10 anos. Desde 2008, nós já trabalhamos, conseguimos executar dos 50 milhões alocados, em torno de 50% desse valor e 50% das metas. Nós vamos trabalhar na parte de construção de bacia, de revitalização na parte da agricultura. Ou seja, nós estamos há 10 anos trabalhando nesse projeto e não conseguimos ainda implementar um projeto de 50 milhões. Agora nós estamos falando de um de 38 bi. Quer dizer, a capacidade do Estado, né, de executar coisas dessa natureza é muito difícil, porque cada vez mais controles, cada vez mais regulamentos, cada vez mais cercado, e a gente vai tendo cada vez mais dificuldade de chegar no resultado com a celeridade necessária. Então, eu vejo essa aí como uma dificuldade para nós, setor público. E nós temos um segundo desafio que complementa, além dessa necessidade de angariar 30 bilhões de reais para executar as ações, até a função do comitê e da agência integrar as partes, todos os atores. A gente sabe que a bacia é muito extensa. Ela abrange 6 estados, mais o Distrito Federal. São 507 municípios, 18 milhões de usuários de recursos hídricos. Isso. Então, você fazer a gestão desse plano, que ele é muito robusto e ousado, no meu ponto de vista. E eu acredito que em 7 anos, eu diria que não dá nem para começar, apesar de que precisa ser feito. Mas é um plano que, no meu ponto de vista, ele já nasceu obsoleto. Professor José, ele precisa de quando houve a queda daquele prédio em São Paulo, incendiado, nós fizemos imediatamente um horizonte de debate sobre a ocupação desses prédios públicos subutilizados. Um dos líderes de uma ocupação de um prédio semelhante a esse aqui, em Belo Horizonte, disse que o Brasil era um caso único, não é nem raro, onde você tem habitações, onde você tem dispositivos construídos em maior número do que pessoas desabrigadas. Ou seja, é fácil de fazer. Quando o Adriel coloca, e o secretário também, as dificuldades de um volume de recursos tão grande, com uma necessidade tão proporcionalmente grande, professor José, por que isso não dá certo? É desanimador caminhar para um terceiro bloco do programa e pensar assim, há um rio de dinheiro correndo em paralelo ao São Francisco,
pessoas precisando disso, gente simples, morrendo de fome, morrendo de sede, e a coisa não aconteceu. Eu tenho uma tese que o Brasil perdeu o bonde da história porque ele não investiu em educação. Exatamente. Né? Se você pegar o exemplo da Coreia do Sul, que há 40 anos atrás era muito inferior ao Brasil. O Brasil era a 5ª economia do mundo. Sim. E a Coreia do Sul investiu em educação. E educação tecnológica. Quer dizer, além da educação geral, tecnológica. Tá certo? Não adianta investir, por exemplo, em segurança maciçamente para resolver o problema, se você não investir em educação para que no futuro o problema de segurança acabe. Isso eu acho que um povo que se instrui, ele vai planejar melhor, ele vai utilizar melhor os recursos, ele vai ter melhores políticos, né? Porque os nossos políticos hoje em dia estão aí, nós estamos vendo aí o professor problema. José, né? eu fico preocupado é que quem está em primeiro lugar hoje da campanha só fala em segurança. Até agora ele não falou em nenhuma gota de Rio São Francisco. Adriel, E nem de educação. Né? Nada disso também. Secretário, é uma honra recebê-los aqui, uma alegria enorme discutir algo tão importante. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço a sua participação pelo WhatsApp e a sua audiência. Até agora. Te espero com as suas perguntas. Começamos o bloco e terminamos o bloco com a emoção desse rio que marca o nosso estado. Um abraço. Até o próximo programa. Tchau.